do Ministério, antes do Ministério da Cidade, agora do MDR, criou uma norma, uma portaria, que, no nosso entender, a deputada Carmen Zanotto está correta, eu vou ler o meu relatório, porque quem define se constrói ou não constrói é a prefeitura, é o município. Na nossa opinião, quem define aonde construir, quem faz o plano diretor da cidade, quem estabelece as normas de uso do solo de uma cidade é o município. A ele compete. E então essa portaria já foi prorrogada, alterada, porque ela não fundamenta, então, da forma com que, no meu entender, muitos municípios não têm pavimentação, então não vai ter casa. Quer dizer, não é dessa forma que a gente vai resolver o problema da casa, da habitação no nosso país. Eu vou direto ao voto, ele é um pouco extenso, e quero, então, parabenizar já de antemão a nobre deputada por fazer esse decreto legislativo, mandar para nós aprovarmos, e espero que ele seja realmente entendido pelos nobres pares, para que a gente possa premiar aqueles que moram em municípios que têm pouca pavimentação ainda, né? E porque, por ter ruas, sistema viário sem pavimentação, ele não pode ficar sem o financiamento da Caixa Econômica, né? Esse é meu entendimento. Então, o meu voto é o seguinte: o projeto de decreto legislativo 1054 de 2018, de autoria da deputada Carmen Zanotto, pretende que sejam sustados os efeitos do inciso 3 dos parágrafos 1º e 4º do artigo 2º da portaria 570, de 29 de novembro de 2016. Uma portaria que está sendo sempre revista, porque ela não atende o interesse mesmo. Transcreve-se abaixo tal dispositivo quando da edição da referida portaria. Então, artigo 2º dizia o seguinte: fica estabelecido na forma deste artigo os requisitos básicos para a implantação de empreendimentos. Infraestrutura básica que permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica e que inclui vias de acesso com solução de pavimentação definitiva, iluminação pública e soluções de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais. Para fins do inciso, parágrafo 1º, para fins do inciso 3º do caput, entende-se por pavimentação definitiva o tratamento permanente da superfície para a regularização do piso e conservação da base feita em concreto, paralelepípedo, peças intertravadas de concreto, asfalto ou outros elementos que configurem uma solução adequada para o tráfego e sejam as práticas adotadas pelo município. No próprio termo está dizendo, se for adotado pelo município. Então, é muito claro que quem determina e quem não determina um alvará de construção é o município. Para unidades habitacionais que venham a ser adquiridas até 31 de dezembro de 2018, dispensa-se a solução de pavimentação definitiva, nos casos especificados, nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidades residenciais isoladas ou unifamiliares, ou que integram empreendimento ou condomínio composto de no máximo 12 unidades, ou nas operações de crédito destinadas à produção ou requalificação de imóveis residenciais localizados em municípios com população limitada a 50 mil habitantes. Ocorre, no entanto, que desde a edição da referida portaria houve duas alterações, já na tentativa de minimizar a inviabilização de pequenos construtores no programa Minha Casa Minha Vida, em razão da exigência de pavimentação definitiva. A primeira foi por meio da portaria 760, de 28 de dezembro de 2018, que alterou de 31 de 12 de 2018 para 30 de junho de 2019, a data em que se dispensaria a exigência de solução de pavimentação definitiva nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidades residenciais isoladas ou unifamiliares, ou que integram empreendimento ou condomínio composto de, no máximo, 6 unidades e não mais de 12 unidades. Em tal sentido, tem-se que o prazo somente foi estendido para empreendimentos menores, explicando a referida portaria que, em relação aos de até 12 unidades, o prazo somente seria estendido até 31 de 12 de 2018,
para 31 de junho de 2019, nos casos em que o agente financeiro já tivesse aprovado a respectiva operação até o prazo inicial de 31 de 12 de 2018. Destarte, o Poder Executivo, por si, entendeu que a solução dada com a edição da referida Portaria 760 de 2018 também não minimizaria os transtornos e o impacto gerado a partir da exigência criada em instrumento infralegal, que foi a exigência de pavimentação definitiva com requisito básico para a implantação de empreendimentos, a realização de operação de crédito e financiamento com recurso do FGTS das unidades Minha Casa Minha Vida. Tanto é que agora já o Ministério do Desenvolvimento Regional foi editada a portaria 1153 de 6 de maio de 2019, novamente estendendo o já prorrogado prazo em que se dispensaria a exigência de pavimentação definitiva, passando então de 30 de junho a 30 de novembro de 2009 em relação às operações de crédito para aquisição de unidades residenciais isoladas ou unifamiliares ou que integram empreendimentos ou condomínio composto no máximo 6 unidades. No entanto, para as unidades de empreendimento composto de máximo 12 unidades, a mesma portaria criou um novo marco. O que antes se vinculava às operações aprovadas pelo agente financeiro até 31 de 12, passou a ser para os empreendimentos que tenham obtido alvará de construção até 30 de junho de 2017 e carta de habite ou documento equivalente expedido por órgão público municipal competente até 30 de novembro de 2018. Analisando a vinculação de haver solução de pavimentação definitiva para que seja possível a contratação de operação de crédito com recursos FGTS no âmbito da Minha Casa Minha Vida, é possível verificar que o tema não é novo e há tempos e o Poder Executivo decide de diferentes formas sobre sua exigência ou dispensa. Vejamos, por meio da portaria 363 de 11 de agosto de 2011, dispensava-se a solução de pavimentação definitiva para as operações de crédito destinadas a item 1, aquisição ou produção de unidades residenciais isoladas, unifamiliares. Aquisição de unidades residenciais unifamiliares cuja produção ou requalificação tenha ocorrido com recursos diversos do FGTS e entrega um conjunto habitacional ou condomínio composto de, no máximo, 12 unidades. Ou a produção de requalificação de imóveis residenciais que estivessem localizados em municípios com população de até 50 mil habitantes e que possuíssem entidade organizadora ou agente promotor vinculado ao setor público e que contasse com a doação de terreno ou infraestrutura pelo poder público local. A portaria 160, de 6 de maio de 2016, revogou as exceções à exigência de pavimentação definitiva prevista na portaria 363 de 2011, tornando-a obrigatória a todos os empreendimentos. Após, editou-se a portaria 544, de 1º de novembro de 2016, que manteve a obrigatoriedade sem exceções, apenas conceituando o que se entendia por pavimentação definitiva. A decisão de não excepcionar a exigência de pavimentação definitiva valeria a partir de 2 de janeiro de 2017, mas antes disso, 6 meses após a publicação da portaria 160, de maio de 2016, o Poder Executivo revisou sua decisão, revogando todas as portarias anteriores e editando, assim, a agora questionada portaria 570. Aliás, é bom registrar que o tema foi objeto de audiência pública conjunta desta Comissão de Desenvolvimento Urbano, realizada em julho de 2018. Nas conclusões da referida audiência, um dos pontos chama muito a atenção: o custo para a pavimentação. Ou seja, o custo é mais do que o dobro da unidade habitacional construída. Em si, já que construtores de menor porte possuem unidades habitacionais na faixa aí de R$120 mil, que é o valor do mercado. Os resultados só podem ser ou se tem um aumento no valor das unidades, transferindo o custo aos participantes do programa. Quem vai pagar o asfalto é o comprador da casa. Em síntese, é isso. Ou torna-se insuportável o ônus para pequenos construtores, retirando-os do projeto. Um outro ponto que particularmente julgo importante trazer para a discussão desse PDC é que o desenvolvimento de pequenos empreendimentos
nos espaços vazios de um determinado município, além de se gerar emprego e renda por toda a cadeia envolvida nesse processo, faz com que o cidadão passe a recolher o IPTU, Imposto Predial e Territorial, e considerando este, é possível que o próprio município tenha a iniciativa de pavimentar as referidas ruas, né? De tudo isso, tem-se que o governo federal, sob a justificativa de pretender definir padrões construtivos com o fim exclusivo de padronizar a qualificação dos imóveis a serem financiados pela instituição financeiras com a aplicação do FGTS, ainda que se determine um prazo de transição para que as medidas possam ser implementadas de forma gradual, desconsidera-se a realidade dos municípios brasileiros. Veja que nos municípios com menos de 50 mil habitantes, que representam 88% dos 5.570 municípios brasileiros, não se tem a mesma realidade que se pretende ver atendida nos atos infralegais do agora Ministério do Desenvolvimento Regional. Em muitos desses municípios, somente a rua principal é pavimentada, né? E todos nós sabemos que isso é verdade. Em outros, há de se considerar que canoas e barcos são os principais meios de transporte. E, portanto, a pavimentação definitiva parece não ser a prioridade dos municípios. A dispensa à exigência de pavimentação definitiva em relação a esse município é temporária, com base nos atos do Poder Executivo. Suas realidades não são temporárias no mesmo prazo. O que se pretende deixar claro é que, com base na Portaria 570 de 2016 e suas posteriores alterações, hoje temos um marco temporal fixado no dia 30 de novembro de 2019, ou seja, a partir de dezembro deste ano, passa-se a exigir, em razão da portaria editada pelo Executivo Federal, que nesse município se tem exigências maiores do que a própria lei prevê. Sobre o assunto, melhor poderia dizer a própria comissão numérica, que é a CCJC, mas fica claro que a Lei 11.977 de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, no inciso 3 do seu artigo 5º, apenas impôs que a implantação dos empreendimentos deverão ser observados requisitos que, entre outros, está a infraestrutura básica que inclua vias de acesso, mas jamais que deveriam ser pavimentadas, na própria lei que instituiu Minha Casa Minha Vida. Por tudo já exposto, tem-se que, ademais de a portaria fazer exigências além dos limites da lei, extrapolando seu poder regulamentar, o assunto em si é de relevante impacto que não pode ser tratado em ato do Poder Executivo, pulando seu processo legislativo necessário para que o tema seja discutido por essa Casa. Assim, por todo exposto, conclui-se que devem ser suscitados os efeitos do inciso 3 e dos parágrafos 1º e 4º do artigo 2º da Portaria Ministerial 570, de 29 de novembro de 2016, do Ministério da Cidade, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, e suas alterações posteriores, razão pela qual somos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo 1054 de 2018. É o voto. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator. Parabéns ao deputado Toninho Wandes pela brilhante explanação. O item 7 da nossa pauta é o projeto que o deputado Francisco Júnior, que aqui estava agora há pouco, pediu para que fosse retirado de pauta devido à sua